José Maria da Silva Juca Paranhos, ou simplesmente Barão do Rio Branco. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre a figura histórica de Barão do Rio Branco, alguém muito importante para a história brasileira, mas infelizmente muito pouco estudado e muito pouco conhecido. Bom, quem foi Barão do Rio Branco? Barão do Rio Branco, ele nasceu em 1845, ainda durante o Brasil Imperial. Nasceu em 20 de abril. Ele era geógrafo, historiador, jornalista e bacharel em Direito. Uma das curiosidades acerca de Juca Paranhos, ou simplesmente Barão do Rio Branco, é que o sonho dele era ser historiador. O sonho dele era produzir conhecimento acerca da área de história, de geografia, que ele também era formado e era muito bom principalmente na área de mapas. E ele começou a estudar em profundidade os mapas relacionados à história brasileira, desde o processo de colonização, quando os portugueses e os espanhóis ocuparam a América do Sul. Então as fronteiras elas não eram muito bem delineadas como são nos dias atuais. Então ele começou a estudar os mapas muito antigos e a traduzir. Sim, ele traduzia livros porque ele falava em português, inglês, espanhol, latim e francês. Então ele começou a traduzir grandes clássicos, grandes livros que o público brasileiro não tinha acesso. Então ele era alguém muito estudioso. A sua biblioteca particular, para que vocês tenham uma ideia, tinham 6.000 obras, 6.000 livros na sua biblioteca pessoal. Então ele era alguém que estudava muito, muito mesmo. Só que ele não sonhava em ter o protagonismo histórico que ele acabou por ter. Então assim, ele começou a estudar e meio que o destino fez com que ele se tornasse diplomata do Brasil, ainda durante a fase de Império. Então ali ele, tanto o Barão do Rio Branco como Joaquim Nabuco, que era o seu conterrâneo, seu amigo, por sinal, eles eram defensores da monarquia. Então ele começou a exercer o papel de diplomata. O Brasil ainda era império. O seu pai, que era o Visconde do Rio Branco, que inclusive o nome Visconde do Rio Branco em vários locais do país serve como nome de rua. Então, por causa do pai dele, Visconde do Rio Branco, que acabou por receber esse título de Visconde por conta de que também era diplomata, o pai dele, tá certo? Acabou por receber esse nome, esse título, melhor dizendo, através da assinatura do Tratado de Paz durante a Guerra do Paraguai em 1870. Então, assim, Barão do Rio Branco, ele passou a exercer a função de diplomata, teve atuação importantíssima, principalmente, e aí a gente destaca para a questão de Palmas, onde a Argentina ela tentou tomar aquela área que pertencia ao Brasil para si. Então o Brasil poderia e correr um risco muito sério de perder parte do seu território nacional para a Argentina nesse momento. Só que aí entrou a atuação diplomática de Juca Paranhos, ou Barão do Rio Branco, que começou a estudar em profundidade sobre o tema, buscar mapas, e a partir daí houve um certo arbitramento, onde essa disputa territorial entre Argentina e Brasil, ela acabou sendo delegada, digamos assim, para o presidente dos Estados Unidos, que achou por bem entender que a razão, que a causa favorecia o Brasil, e acabou declarando que aquele território pertencia ao Brasil. Então a gente não perdeu o território de Palmas. Em seguida veio a questão da disputa diplomática entre o Brasil e a poderosa diplomacia francesa na questão do Amapá. Então a França queria tomar aquela região do Amapá do Brasil. E mais uma vez entrou em ação o Barão do Rio Branco, e através do seu conhecimento ele estudava muito todas as suas missões. Ele tinha esse conhecimento que ele conseguiu na época que ele queria ser historiador. Só que agora ele estava se valendo desse conhecimento para defender o Brasil na questão da diplomacia, frente a adversários muito mais poderosos, como a Argentina, que é um país mais rico do que o Brasil, e a França, aí nem se fala. Mas então, ele utilizou esse conhecimento para defender o território nacional.
Então ocorreu também, em determinado momento, a Bolívia queria tomar a área do Acre do Brasil. Então, assim, ele entrou em campo, a sua equipe de diplomatas, de assessores, para defender que o Acre não fosse retirado da Bolívia. Ele ganhou essa causa diplomática novamente e, em seguida, esse território do Acre foi questionado na questão do direito internacional por parte do Peru. Ele acabou também vencendo o Peru no âmbito diplomático. Então, assim, uma grande parte do território nacional, como nós conhecemos hoje, inclusive a sua atuação era tão brilhante, mesmo sendo defensor da monarquia, ele permaneceu atuando como chanceler, como ministro das Relações Exteriores, durante a República, que aí a gente lembra que em 1889, a partir de 15 de novembro, houve a questão da proclamação da República, ou golpe da República, como preferir, e o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser um império. Então é importante também colocar alguns aspectos da questão como era tratado na época a questão servil, que era a questão da utilização da mão de obra escrava. Então, assim, o mundo civilizado, digamos assim, já tinha abolido a escravidão dos seus territórios, mas o Brasil foi o último território, junto com Cuba, a abolir a escravidão dessa vergonha, né? Então, digamos assim, então foi um processo que foi muito gradual. Dom Pedro II, e aí entra um pouquinho da figura de Dom Pedro II, era alguém que tinha como interesse libertar os escravos. Só que isso deveria ser algo, num conceito de política, gradual, porque é importante que a gente perceba que muitos donos de escravos, que eram a elite da época, que detinham o poder econômico e também o poder político, possuíam muitos escravos. Então Dom Pedro queria fazer esse processo de abolição da escravatura, só que encontrava dificuldades políticas. Então, assim, a primeira lei de caráter, já no sentido de favorecer a questão dos negros, foi a Lei Eusébio de Queiroz, assinada em 1850, no sentido de que proibia o tráfico internacional de negros. Então, assim, é uma lei que ela foi como uma resposta à lei inglesa, a Lei Bill Arbiden, porque o que acontecia? A Inglaterra já havia proibido o tráfico internacional de negros africanos. Então, o que acontecia? A Inglaterra impunha pesados bloqueios para inviabilizar. Então, o Brasil, no âmbito já dessa diplomacia, acabou fazendo a Lei Eusébio de Queiroz em 1950. Em seguida, veio a Lei Rio Branco, levou por causa do nome do Rio Branco, que ela, ou Lei do Ventre Livre, que a partir desse momento, os recém-nascidos, as crianças que nascessem das escravas, elas passariam a ser livres. E depois veio a Lei dos Sexagenários, e em seguida, somente em seguida, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que aboliu por completo a escravidão no Brasil. Então, assim, alguns detalhes, porque assim, a Princesa Isabel, ela, no momento que ela assinou a Lei Áurea, meio que ela já previa que não haveria um terceiro reinado. Então, assim, a Princesa Isabel é uma figura que é muito pouco estudada, muito pouco conhecida. Mas a elite da época, tanto a elite política como a elite econômica, era contra o final da escravidão, por incrível que pareça. E, inclusive, alguns pontos chegaram a ser cogitados, como a indenização por conta da escravidão. Agora, o que detalhe, essa indenização, no ponto de vista do bom senso, deveria ser paga essa indenização aos negros que foram vítimas desse processo de escravidão. Mas não, o que foi aventado na época era a possibilidade dos donos de escravos serem indenizados por meio da escravidão. Então, assim, os donos de escravos, que eram muito fortes economicamente e politicamente, meio que organizaram o golpe da República em 89. Então, a República Brasileira, de alguma forma, claro que tiveram outros aspectos, os anseios republicanos já eram muito presentes no Brasil naquele momento, tanto que existia o Partido da República, ainda durante o Império. Então, assim, os ideais republicanos, eles passavam por alguns conceitos que eram
muito importantes para os republicanos que estavam ascendendo ao poder. Seria a federalização, que era a descentralização política do Brasil, a separação entre igreja e Estado. Também, outra causa que era muito importante era a libertação dos escravos, o Brasil passasse a uma república e também a abolição da escravatura. Então, assim, tanto que em alguns aspectos as pessoas que eram muito religiosas tinham uma certa aversão aos republicanos, porque eles queriam essa separação entre igreja e Estado. E por conta de que pessoas ligadas a repúblicas tinham envolvimentos com a maçonaria, então aí há uma certa orgeriza por parte da comunidade mais religiosa em relação à república. E o que acontecia? Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco, um dos maiores medos que ele tinha da república era que com a república houvesse um processo de desintegração do Brasil, algo que ocorreu realmente na América Espanhola. Então, a América do Sul ela foi colonizada tanto pelos portugueses e pelos espanhóis. E se você notar, os países que foram ocupados pela Espanha, eles acabaram se desintegrando e eram repúblicas. E o Brasil, por ser uma única monarquia dentro da América do Sul naquele momento, acabou mantendo uma certa centralização política, o que acabou por fomentar a manutenção de um território nacional. Então, Juca Paranhos, ou Barão do Rio Branco, ele tinha esse medo da república. Só que aos poucos, ele, devido ao seu conhecimento técnico muito elevado, os republicanos, e aí a gente destaca a figura de Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, que trazia as ideias positivistas para o Brasil. As ideias positivistas, que eu vou fazer um vídeo específico falando o que foi o positivismo, mas Benjamin Constant ele acabou trazendo as ideias positivistas aqui para o Brasil, que estão diretamente relacionadas ao movimento republicano. Tanto que a gente percebe que o lema Ordem e Progresso na nossa bandeira nacional é um símbolo positivista, e a gente pode falar nisso em outros vídeos específicos. Mas assim, a figura de Barão do Rio Branco é alguém importantíssimo para a história do Brasil, é alguém que deveria ser mais estudado, principalmente porque muito do que nós temos, como nós conhecemos o nosso país, quando potências estrangeiras muito mais poderosas que o Brasil tentaram vilipendiar no sentido de conquistar territórios do nosso Brasil, Barão do Rio Branco ele acabou impedindo isso e sem o uso da força, porque o nosso Brasil era muito inferior militarmente aos outros países. Só que através do conhecimento, através de uma expertise diplomática muito aguçada, ele acabou conquistando o direito do Brasil não se desintegrar, não perder territórios para as potências estrangeiras. Então ele fez isso. Então, tanto que hoje, Barão do Rio Branco, ele é considerado o patrono da diplomacia brasileira. Foi o primeiro chanceler brasileiro, tá certo? Importantíssimo. E é isso. Lembrando que a questão, algumas curiosidades, o Palácio do Itamaraty, ele foi a principal sede, foi a primeira sede do governo federal republicano. E só a partir de 1999 é que a sede do governo foi para o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecê-los, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a próxima, valeu!